Bem-vindos, alunos, alunas, para a nossa tarefa de filosofar sobre a política. Eu sou o professor Alex e vou, com vocês, auxiliá-los e, ao mesmo tempo, direcioná-los àquilo que nos é caro, aquilo que nos é importante dentro do contexto filosófico. Nessa aula de hoje, então, a gente vai entrar nesse universo das ideias do Baudin, um filósofo francês, e também a gente vai trabalhar com a perspectiva dos conselhos dados pelo próprio Maquiavel. Os dois vão ser bem condicionados, aí, bem relacionados. Perguntinhas, fundamentados lá na questão da nossa perspectiva de estudo do Maquiavel. Você pode ser manipulado? Já sentiu-se manipulado? Você já ouviu dizer de alguém que é maquiavélico? Olha só que questão interessante. O próprio Nicolau Maquiavel vai trazer então para a gente algumas reflexões para que a gente possa responder a essas questões de forma mais adequada. Mas uma pesquisa, um aprofundamento, uma conversa, eles trazem para a gente também algumas reflexões importantes. Sabemos que o Maquiavel escreveu lá a obra O Príncipe, em 1532, e destinou essa obra à família dos próprios monarcas, sobretudo à família Médici na Itália. É uma família extremamente importante, uma família nobre. E é claro que ele escreve a partir de conselhos para os governantes. Ele dá conselho aos governantes. Lembra que ele é um defensor do próprio absolutismo. E é claro que conselhos são esses, professor, que ele vai nos apresentar e que depois se interagem com outro pensador. Primeiro, entender que a natureza do ser humano é frágil. Você, governador, você, líder, use isso a seu favor. Então, os seres humanos são frágeis. Agir prudentemente. O que isso significa? Tenha um fim em mente. Seja prudente, seja calculista. Comece a observar aquilo que você quer e o modo como você vai fazer para chegar nisso. E use das suas forças. Separe vida religiosa da vida política. Mantenha essas duas ideias afastadas. Você pode ter religião? Pode. Mas mantenha essas ideias o mais distante possíveis, porque uma pode acabar contaminando a outra. O Estado, para ser forte, então, deve deixar de lado as questões morais, sobretudo as questões morais religiosas. Por exemplo, modéstia, humildade, paz, deixa isso para outra hora, deixa isso para o campo religioso. Glória, ambição, honra, não podem mais ser vistos como vícios, como pecado, mas devem ser vistos como fatores humanos que estão presentes na nossa vida e que devem ser usados. O líder deve ser ousado, disciplinado e organizado. Comece a pensar, se você exerce uma atitude de liderança, quais desses conselhos você tem aplicado, você tem colocado diante do seu contexto. Nicolau Maquiavel também nos diz: minta se necessário. Se a liderança precisar mentir, o governador precisar mentir, faça o uso. Para se manter no poder e o bem-estar de todos, vale tudo. Faça. Então surge aquela ideia, Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Se a gente fosse... Deixa eu ressaltar aqui dentro de uma história. Imagina que seu pai, sua mãe e você estão numa sala. Sua mãe deixa um chocolate ali e fala que esse chocolate é para a família. E você vê que seu pai comeu o chocolate. Sua mãe chega e pergunta: quem comeu o chocolate? Seu pai fala: eu não sei. Dentro de um contexto do próprio Eduardo Maquiavel, o seu pai agiu de forma correta. Afinal, ele comeu o chocolate, mas ele saberia que se ele contasse, sua mãe ficaria chateada. Então, se necessário for mentir, o faça, desde que se mantenha a ordem, o bem comum, ou seja, para evitar brigas, para se evitar conflitos, a mentira é uma possibilidade. Na vida política, é normal a existência, por exemplo, de segredos, intrigas, e que isso seja mantido, se necessário for. As conspirações em prol da manutenção do poder e do Estado, elas devem ocorrer, se necessário for. E a mentira sempre seria desculpada, porque justamente coloca como ponto primordial e ponto central a permanência no poder. E é aí que Nicolau chega à ideia do uso da força. Vamos dar uma olhadinha aí no contexto. Aqui no livro da Política, nas atitudes de todos os homens, sobretudo dos príncipes, em que não existe tribunal a quem recorrer,
O fim é o que importa. Trate, portanto, um príncipe de vencer e conservar o Estado. Os meios que empregar serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, pois as massas se deixam levar por aparências e pelas consequências dos fatos consumados. E o mundo é formado pelas massas. No fundo, o que esse texto nos apresenta? O próprio contexto social, contexto de poder, deve fazer uso de tudo o que for necessário e se é feito em favor da manutenção do bem comum e das massas, ele não é colocado como algo errado. E aí a gente chega também dos finalmente, dos últimos conselhos do próprio Maquiavel, quando ele vai colocar lá que nem todas as ações dos soberanos são justificadas aos olhos dos súditos. Ou seja, nem toda ação do monarca, nem toda ação do rei vai ser sempre bem aceita. Vamos dar uma olhadinha no fragmento. Há certos meios que um príncipe sábio deve evitar, porque embora possam alcançar os fins desejados, deixam-no exposto a ameaças futuras. Os principais meios a serem evitados consistem naqueles que fariam o povo odiar seu príncipe. O povo pode amá-lo e temê-lo. Preferivelmente ambos, dizia Maquiavel, embora seja mais importante para o príncipe ser temido do que amado. Mas o povo não deve odiá-lo, por isso provavelmente levaria à revolta. A revolta é uma possibilidade dentro do contexto maquiavélico. Mas o que ele diz? Como que eu evito a revolta? Fazendo com que os seus súditos não te odeiem. Que você possa ser temido e entendido. Que as pessoas tenham medo de você, mas não desenvolva nas pessoas o ódio. Porque, segundo Maquiavel, o ódio levaria a uma prática de revolta. Levaria a fazer com que o soberano perdesse o seu poder, perdesse o seu reino. Chegamos então ao francês, Baudin, quando ele diz o seguinte, dentro do contexto então na França, século XVI, conflitos religiosos muito fortes, e ele é um carinha que vai contra então a perseguição da coroa francesa. Ele vai nadar na contramão, por exemplo, aos próprios protestantes. Ou seja, a França ela começa então a entrar em conflito, ela começa, dentro de uma perspectiva religiosa, ela começa então a questionar o poder do soberano, a questionar o poder daqueles que estavam no poder, e esse próprio pensador, ele é uma das pessoas que vai defender a estadia desse poder absoluto. Então, o seu pensamento ele contribui então na consolidação da monarquia absoluta na Europa. Vamos ver como. Primeiro, vai defender a soberania, vai defender o poder de um monarca. Ele não aceita, por exemplo, as formas de governo em que o povo possa opinar. Ele acha que o povo não está apto a fazer escolhas para o todo. O povo ele não tem essa capacidade de escolher as coisas. É por isso que existe uma necessidade muito grande de um soberano. Ele vai dizer, não existe soberania se você é manipulado pelo povo. Se você deve obedecer o povo. Ou seja, o poder só pode ser originado a partir de si mesmo. Sempre de si mesmo. Então nós temos aí uma soberania que precisa ser indivisível, não deve ser dividida, não deve ser separada, ela precisa ser plena, completa, não pode ser corrupta, não pode se perder com o tempo. O soberano ele até pode escolher governar de forma democrática, mas que isso seja uma escolha dele e não algo forçado. Se de repente o soberano, o monarca, decide que algumas questões vão ser colocadas na discussão pública, ele pode fazer isso, mas que isso parta de um poder próprio dele. É ele quem escolhe, é ele quem deseja que assim seja. Desde que também sempre seja representada essa questão do poder absoluto. Então, essa perspectiva de um poder forte, absoluto, vai fazer parte desse filósofo francês. Lembra lá que o próprio Maquiavel dizia, faça o que for necessário, mas mantenha-se no poder. Esse reconhecimento de um poder, ele vai ser sugerido pelo próprio filósofo que nós estamos discutindo nesse momento.
Ele vai dizer, a própria natureza nos sugere a monarquia. Ele vai considerar que a monarquia é um dos melhores governos que existem. Então ele fala, olha, o Sol é o único dos astros, é o Rei Sol. O cérebro é o único dos órgãos que comanda os demais. O próprio Deus, então são elementos únicos responsáveis por todos os comandos. E ele vai dizer, então, é necessário que se haja uma pessoa capacitada para que também seja responsável pelos comandos do todo. Ele fala que a gente não pode fazer o inverso, colocar o todo para dar os comandos, mas sempre um que pense no comando do todo. É aí que vai surgir, então, a teoria do direito divino dos reis. Nesse ponto, há uma divergência entre o próprio Maquiavel. Se o Maquiavel separa a religião de poder político, o Jean volta a aproximar. O Jean volta a integrá-lo e coloca, então, o monarca como um representante de Deus. O rei, o imperador, é aquele que representa Deus, ou seja, é aquele poder único, inquestionável. Questionar o rei é questionar o próprio Deus. Então, dentro dessa perspectiva, o monarca ele vai ganhando força. Esse tipo de poder ele vai ganhando força dentro da mentalidade do povo. O rei, então, ele deve defender os direitos divinos, as ideias de Deus. E, ao mesmo tempo, existe uma noção bem interessante. Se o rei é aquele que representa Deus, toma as decisões agindo até mesmo sem limites, a partir dessa questão de Deus, é a Deus que o próprio rei vai se reportar. É a Deus quem o próprio rei vai prestar contas e deve agir dessa forma. Então, acredito que os monarcas não precisam prestar contas aos seus súditos, mas somente ao próprio Deus, aquele que criou, aquele que lhe deu o poder. Deixo uma questão para que a gente possa pensar. O governante deve prestar contas a nós, os nossos prefeitos, os nossos governadores, o nosso presidente, eles devem prestar contas a cada um de nós? Agradeço a todos vocês e espero até a próxima aula.